Meu nome é Kalinka, eu sou professora aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, e é um prazer, nessa tarde de sexta-feira, recebê-los aqui para prestigiar esse evento, né, em comemoração aí ao fato de estarmos trazendo Alumni Campus USP São Carlos, trajetórias que inspiram. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação tem o prazer em recebê-los, em receber todos os nossos convidados aqui de hoje. Eu gostaria de chamar, inicialmente, o professor José Marcos, que é o presidente do Grupo de Estudos de Ações Sociais, junto ao IEA, para dar algumas palavrinhas. Muito boa tarde a todos que presentes, a nossa audiência online. Como representante aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, antes de mais nada, eu queria manifestar o prazer de estar aqui no ICMC. Quando eu cheguei em São Carlos há 45 anos atrás, né, essa casa sempre foi um espaço muito especial para mim, pelo ambiente, pela preocupação com que até hoje a gente presencia aqui de ter um ambiente agradável de convivência, além do aspecto, evidentemente, da importância que ela tem na área de educação e de pesquisa, né? Então, o ICMC realmente é uma unidade extremamente importante na USP e que a gente, campus de São Carlos, se orgulha dessa sua produtividade. Queria muito agradecer à direção do ICMC, aqui representada pelo vice-diretor, a professora Kalinka, que tem sido sempre uma parceira em várias ações que envolvem também a Escola de Engenharia de São Carlos. Muito rapidamente, eu quero comentar a respeito dos 70 anos da Escola de Engenharia, que nós celebramos esse ano em 2023. Em função da celebração desses 70 anos, nós criamos essa iniciativa chamada Alumni Campus USP São Carlos, Trajetórias que Inspiram. E o objetivo é trazer para o nosso ambiente ex-alunos egressos da USP, daí o nome Alumni, né, que é associado a egressos, e para que eles possam interagir com os nossos alunos, especialmente os alunos de graduação, alunos de pós-graduação, trazendo a sua experiência de vida, a sua trajetória profissional muito bem-sucedida, como um exemplo, né, daquilo que é possível se fazer quando nós temos uma formação educacional diferenciada, como aquela proporcionada pela Universidade de São Paulo. Então, esse evento, Alumni Campus USP São Carlos, Trajetórias que Inspiram, tem esse objetivo, é a interação do nosso campus com os nossos ex-alunos. E eu faço questão absoluta de sempre mencionar, vocês estão observando aí uma imagem que é icônica do nosso campus, que é o prédio administrativo da Escola de Engenharia, conhecido como E1, E de experimental. Quando ele foi criado, havia um projeto de se fazer vários prédios, quando ele foi projetado, né, e construído, havia a intenção de se fazer vários prédios semelhantes a ele. Dia 18 de abril, próxima semana, nós vamos celebrar os 70 anos de inauguração desse prédio, onde hoje nós temos a área 1 de São Carlos. E eu faço questão absoluta de mencionar nomes importantes relacionados a essa imagem icônica, que é quem projetou e quem calculou essa estrutura. Então, vocês estão observando aí o nome do arquiteto Hélio de Queiroz Duarte, que foi professor da FAU-USP e que é o arquiteto do E1. E abaixo dele, ao lado dele, o engenheiro Ernest de Carvalho Mange, que foi o calculista do E1. São nomes muito importantes na história da Escola de Engenharia, que nós estamos temos a preocupação, na celebração dos 70 anos, de resgatar esses nomes, pela importância que eles têm. E também, todo mundo observa essa imagem maravilhosa de 7 arcos vermelhos. Cada um deles representa uma década de existência da Escola de Engenharia. A arquiteta responsável por esse projeto é a Sônia Lúcia Medeiros da Silva Costardi, arquiteta da Prefeitura do Campus USP de São Carlos. Chama a atenção pela beleza, pela cor,
E o projeto da Sônia é de que esse chamado Portal das Décadas tenha 10 arcos. Então, daqui 30 anos, quando a Escola de Engenharia completar seus 100 anos de existência, nós teremos aqui a presença de 10 arcos, né? E, então, acho muito importante fazer essa homenagem a essas 3 pessoas que têm uma relevância muito grande na imagem da nossa escola e do nosso campus. Em função do objetivo desse evento, que é justamente trazer os egressos, em 2021 nós tivemos conhecimento da existência de um número significativo de ex-alunos atuando no INPE, na área aeroespacial. Fizemos contato com esses alunos, inclusive publicamos no Jornal da USP um artigo sobre essa atuação profissional de egressos aqui de São Carlos. E chama a atenção que dessa equipe, vocês estão vendo aí 15 ex-alunos do campus, sendo 14 engenheiros, formados todos na ESC, e apenas uma mulher. E essa mulher é a nossa palestrante de hoje, a Fátima Matiello. Então, é muito expressivo, né, a gente observar a presença de uma mulher nessa equipe, ainda no número reduzido, né, mas sempre motivada a atrair especialmente alunos, jovens, né, mulheres, a se interessarem por essa área pela área de aeroespacial. Então, quando eu observei que ela, como mulher, dentro de um grupo majoritariamente de homens, e a importância que ela tem dentro dessa estrutura que existe no INPE, em termos de coordenação de cursos de pós-graduação, de atuação em pesquisa. Então, obviamente, em função desse artigo que foi publicado, dessa interação com esses 15 alunos, nós, então, criamos essa iniciativa da Trajetórias que Inspiram. O primeiro evento foi realizado no final do mês passado. O primeiro convidado desse evento foi um ex-aluno da escola, o Elvio Lupo Júnior, que falou sobre a herança de empresas familiares, porque ele é membro da família Lupo, a tradicional família Lupo, que tem uma indústria têxtil muito conhecida, com presença em todo o Brasil e em vários países. E o segundo evento estamos realizando hoje, com a presença da Fátima Matiello, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O tema da palestra dela é o protagonismo do software na engenharia de satélites do INPE. Então, eu, antes de mais nada, quero agradecer muito a presença da Fátima, o convite de estar aqui presente nesse nosso evento. É uma honra recebê-la e é uma satisfação muito grande presenciar esse sucesso da vida profissional dela. E também gostaria de mencionar que hoje de manhã a Fátima Matiello também deu uma palestra na Escola Estadual João Batista Gasparim, aqui no Jardim Zavaglia de São Carlos, que é uma escola estadual em tempo integral, com muito protagonismo em ações educacionais. E o tema da palestra dela foi as mulheres no espaço e nas carreiras relacionadas ao setor espacial. Então, houve aí uma mensagem especial a alunos da escola, as alunas da escola, para que se inspirem, para que possam se interessar, né, para atuar no futuro nessa área extremamente importante de tecnologia. Então, foi uma satisfação muito grande levar a Fátima Matiello para dar uma palestra para esses alunos. Foi um evento muito interessante, os alunos se interessaram muito pelo trabalho dela, fizeram perguntas muito inteligentes. Então, foi uma experiência muito positiva. E, finalmente, estou terminando. Bom, aqui uma imagem que vale a pena mencionar, né, da Fátima. São 5 pesquisadores do INPE, 2 mulheres e 3 homens. E todos eles ali observando um nanosatélite, né? É uma imagem bastante interessante e com certeza ela se inspirou nessa imagem para motivar jovens estudantes, mulheres, a se interessarem por essa área de pesquisa aeroespacial. Finalizando, eu queria então mencionar aqui
que uma outra motivação da presença da Fátima na escola estadual foi o fato dessa escola, que é muito protagonista, participa de várias Olimpíadas, uma delas a Olimpíada Brasileira de Satélite, onde tiveram um resultado bastante expressivo no ano passado, em 2022. Saliento ali, com aquela setinha, o professor Fábio Alves de Moraes, que é professor que coordena toda essa atividade na escola, muita dedicação. E também quero salientar aqui o trabalho muito importante de direção, de liderança da professora Juliana Guastaldi, que lidera uma equipe maravilhosa de professores, e essa escola realmente tem sido uma grande satisfação observar a evolução dela, né? E os dois estão aqui presentes, e agradeço muito a presença deles, e parabenizo novamente por todo esse protagonismo da escola. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e agradecimentos finais aqui à direção do CMC, especialmente à nossa palestrante, pela sua presença. Ok? Muito obrigado. Voltar ao slide, que eu quero começar por ele. Tá, deixa aquele slide. Aqui não, aquele último dos alunos. Certo. É esse. Opa. Esse. O outro. Esse. Beleza. Bom, então, para a gente dar início, eu vou apresentar a professora Maria de Fátima. Então, ela é bacharel em Ciência da Computação, aqui pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, em 1980. Então, é um prazer tê-la de volta, né? Os alunos sempre regressam ao lar, e é o que a gente espera de vocês, que vocês regressem ao ICMC quando vocês terminarem. Mestre em Eletrônica e Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 86. Doutor em Engenharia de Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 2009. E atua em projetos de engenharia de sistemas espaciais no INPE, como um especialista em sistemas de solo e conceitos de operação de satélites. Verificação e validação de sistemas intensivos em software e participa de projetos de desenvolvimento de nanosatélites padrão CubeSat no INPE, em parceria com universidades brasileiras, como o FMS, o FRN, o FSC, ITA, Unicamp, e instituições internacionais como NASA, BAIT, o NFL e o C. É docente do curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, na área de concentração de sistemas espaciais, CS-ET, nas linhas de pesquisa de teste baseado em modelos, engenharia baseada em modelos, computação confiável, dependability, e verificação e validação de sistemas intensivos em software, com ênfase em teste de integração de sistemas críticos em tempo real e estudos empíricos. Gerente de desenvolvimento da missão NanoSat-C, BR-2, foi coordenadora do Centro Regional do INPE no Norte, Nordeste e Sul, de janeiro de 2017 a setembro de 2020. Coordenadora do Ensino de Pesquisa e Extensão no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, desde novembro de 2020. Bom, esse é o mini currículo da professora Fátima, para resumir, certo? Então, professora, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. O Instituto fica muito feliz em receber uma ex-aluna assim de tanto destaque. Espero que vários se inspirem na senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, Kalinka. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Hoje de manhã já foi um momento energizante na escola estadual, né, que o nosso colega, né, você estava sentado ali, né, Marcos? Que o Marcos apresentou e que criou essa oportunidade de a gente fazer essa apresentação. E agora, mais esse momento especial demais, eu estar aqui contando um pouquinho dessa trajetória, né? Me sinto realmente muito honrada, agradeço o ICMC, na pessoa da Kalinka, e também do Adenilson, né, que na gestão do ICMC, com a qual eu fiquei bastante impressionada, os desdobramentos de prédios e de infraestrutura e do papel do próprio ICMC no cenário de computação do país, né? E o Maldonado, como sempre, né, o colega desde que eu estava pisando nessas
trilhas aqui da USP, estamos juntos, de forma ou outra, vira e mexe, estamos juntos, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. E a audiência também de estar aqui e, né, gastar uns minutos comigo aqui. Bom, eu pedi ao José Marcos para manter esse slide, porque esse slide, na verdade, é uma foto durante a pandemia, quando a gente tinha o lançamento do Nanosat BR2 já pago, tinha que terminar no final de 2021 para mandar para o lançador, e nós estávamos em plena pandemia. É um satélite desenvolvido entre o INPE e a Universidade Federal de Santa Maria, mas em São José dos Campos, para fazer todos os testes no Laboratório de Integração e Teste, nós só tínhamos, mas tínhamos com muito orgulho, a minha equipe de alunos. Então, são 3 alunos, o Carlos, que está do lado aqui à esquerda. Hoje o Carlos está contratado, ele não terminou o doutorado ainda, está em processo, mas ele está contratado na Endurosat, que é uma empresa europeia que faz pequenos satélites. Então, está o Carlos na Endurosat. O Danilo está aqui do meu lado. O Danilo foi aluno aqui da USP, né? Foi meu aluno de C, depois foi aluno de mestrado. O Danilo foi para essa empresa Endurosat, hoje está no Reino Unido, na Surrey, que é um ícone em satélites também. Então, estão os dois. O Danilo terminou o mestrado, naturalmente, né? E ali atrás está o Lucas, que acabou de defender o mestrado agora na área de térmica. Ele fez a sua graduação em mecatrônica na Universidade de Santa Catarina e está aqui. E a Jennifer, ela é colombiana e passou lá pelo Laboratório de Integração e Teste para cuidar de pequenos satélites. Então, essa é a equipe que trabalhou na integração do Nanosat BR2 durante essa pandemia, e a gente, por força da entrega, fizemos isso juntos. Tá? Então, é por isso que eu pedi para manter, porque realmente é uma foto que me causa assim, muita paixão, vamos dizer assim. Tá? Bom, agora acho que, se puder passar para a minha apresentação. Bom, o que eu trago aqui para vocês? Primeiro, quero agradecer as minhas netinhas. Eu tenho 2 netinhas, Clara e Gabriela, que eu acabei de saber que estão no quarto vendo a apresentação da vovó. Então, um beijo para as 2. Bom, o que eu quero falar com vocês um pouquinho é assim, desse software, né, dessa vida que a gente teve, né, do meu trajeto, pisando, então, neste caminho de software, desde que eu saí do ICMC. Bom, vocês sabem, se não sabem, o INPE tem assim, um leque grande de atuação, né? Desenvolve satélite e desenvolve aplicações, né? Mapeamento de uso de cobertura da Terra, com uso de imagens, né, de sensoriamento remoto. Também todo um expertise aí em monitoramento e desmatamento e também incêndios e outras áreas de aplicação. Né? Será que eu estou? Está aqui. Bom, então, é um instituto de pesquisas nacional, né? E esse nacional está bem em destaque, porque, de fato, nós temos várias unidades no país. Né? Então, vocês percebem aí todas as unidades que o INPE tem no país. Por isso, ele tem esse caráter nacional mesmo. É uma instituição, então, de ciência e tecnologia, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, realiza pesquisa em ciências espaciais, engenharia e aplicações espaciais, desenvolve e opera, né, satélites e presta serviços, então, para o governo e para a sociedade. Bom, nesse contexto, né, esse é o organograma do INPE, eu não vou entrar nesses detalhes, mas vou destacar aqui o papel dessa barrinha, que são as unidades finalísticas da instituição. Nós temos 3 coordenações gerais, né, uma coordenação geral de ciência da Terra, uma coordenação geral de ciências espaciais e a outra coordenação geral de infraestrutura de pesquisa. E a COEP, que é a coordenação a qual eu estou à frente, coordenação de ensino, pesquisa e extensão, ela é tida como também uma
coordenação não geral, mas que sustenta, né, que é transversal também a essas 3 coordenações gerais. Tá? Bom, pensando, então, falando um pouquinho da infraestrutura de pesquisa, né, nós temos aí todo os ambientes laboratoriais e infraestrutura que sustentam, então, essas atividades do INPE, né? De pesquisa, tanto de operação, vocês podem ver aí, nós temos o centro de controle, aqui é uma sala de situação, né? É o centro de controle de satélites, aqui o laboratório de integração e testes, aqui estações, uma estação terrena, né, de controle e recepção de satélite, mais os supercomputadores, né? E temos aqui esse aparato todo que sustenta, então, as nossas atividades em termos de infraestrutura de pesquisa e operação. Bom, a engenharia e tecnologias espaciais, ciências espaciais, se responsabiliza aqui pelo desenvolvimento de satélites, né? Nós temos aqui o CIBERS, temos também toda a parte de desenvolvimento de nanosatélites, em geral, em cooperação com universidades, né? Aqui está o BR2. Também temos aqui toda uma infraestrutura, e vocês olham, ligadas à pesquisa, que é de clima espacial, onde a gente tem uma espécie de situação, né? Sala de situação de clima espacial. E aqui está o Amazônia 1, que foi lançado também em 2021. Tá? Temos atividades, né, de raios, de análise, de estudo de raios também, e instrumentos para esses estudos. Bom, e também temos a outra coordenação geral, que é Ciências da Terra, né, que, de fato, faz uso de todas essa infraestrutura e as pesquisas que são feitas nas outras áreas, né, básica, na parte de pesquisa básica. Então, ela faz o serviço de pesquisa aplicada aqui. Tá? Bom, desmatamento, dados que são providos pelo INPE para o governo e assim por diante. Tá? Bom, nesse contexto, né, como eu falei, está a COEP, né, que é Ensino, Pesquisa e Extensão, e é um pilar, né, para essas atividades que a gente mantém no estado da arte e no estado da prática. Né? Então, a COEP ela possui 7, né, nós temos 7 programas de pós-graduação. Os 7 programas, eles são todos vinculados a desafios e áreas de conhecimento do domínio espacial. Né? Então, se você acessar a página do INPE, você vai ver aí astrofísica, computação aplicada, engenharia e tecnologias espaciais, ciência do sistema terrestre, meteorologia, sensoriamento remoto e geofísica espacial. Tá? Então, eu estou à frente dessa coordenação agora, né? E voltando o tema da nossa palestra, né, eu vou focar apenas, então, a engenharia de satélites do INPE e com um pouquinho do viés aí da pós-graduação. Tá? Bom, falando em engenharia de satélites do INPE, né, o que a gente tem? A gente normalmente tem um extrato do conjunto, né, o que é uma engenharia de satélite do INPE. É o conjunto que tem que operar segmento espacial, segmento solo, segmento lançador e segmento usuário. Bom, o que é isso? Né? Então, o segmento espaço é exatamente o que voa. Né? É o satélite, é a carga útil, o instrumento que está no espaço. Né? O segmento solo é toda a infraestrutura para a operação, né? Desde você fazer download dos dados, fazer o controle da missão, até você processar, guardar, armazenar e distribuir esses dados, né? Disponibilizar para distribuição. Tem o segmento lançador, que é exatamente quem leva, né, o nosso satélite para o espaço, e isso não é parte do INPE, né? Isso está dentro do Ministério da Defesa. E o segmento usuário, então, que é o segmento que, aqui representado por plataformas de coleta de dados, né, do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, onde a gente tem aqui vários sensores ambientais, e esses sensores, então, são providos por estados, por companhias privadas, e fazem uso, então, desse sistema dos nossos satélites, principalmente o SCD e os CIBERS, que levam a bordo essa carga útil, que é um instrumento chamado transponder, né, de coleta de dados, para que eles, ao receberem
essa carga, né, esses dados, porque essas plataformas elas ficam continuamente transmitindo, quando o satélite passa, ele recebe e faz um espelhamento para a estação solo, que está em visibilidade. Portanto, esses dados são transferidos por meio do satélite para outras regiões, então, do país. Tá? Bom, e aí o software, né, que é onde a gente está, a nossa palavra-chave. Bom, vocês podem imaginar que software, não preciso eu falar muito, né, está em tudo isso. Né? E está em tudo isso, e como a gente estrutura, e como que a gente se envolve nesse conjunto todo. Né? E aí, agora, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, me envolvendo nessa sequência. Bom, eu sou nascida em 1957, né? Então, a gente tem aí alguns anos já de vivência. Nos anos 70, era eu me encantava muito por esse seriado, que era de Perdidos no Espaço, e principalmente pelo Dr. Smith, que tinha aí um computador, ele tinha um robô, né? E esse robô, ele ensinava o robô, ele era dono do robô. Claro que eu não pensava em ter um robô e nem mexer com o espaço, mas acho que isso foi ficando na gente, e quando as oportunidades aparecem, você vai fazendo as suas escolhas. Né? E aí foi que apareceu a oportunidade de entrar no ICMC. Bom, eu sou filha, né, tenho mais 4 irmãos, nós somos 5, sou daqui de São Carlos, e o meu pai dizia, com 2 universidades enormes, não tem por que vocês quererem estudar em outro lugar. E aí teve uma oportunidade, porque ele trabalhava aqui, na USP, conheci o E1 desde pequenininha, né, até brincava no jardim do E1, e aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade que o ICMC, que era matemática, o Instituto de Matemática aqui, ia abrir computação. Mas o que era computação? Por que eu ia entrar na computação? Né? Aí eu vim fazer um cursinho. Tinha uma salinha aqui na frente, logo, não sei se é aqui, bobeou era até aqui nesse lugar. E era uma salinha, e teve um curso, tipo extensão, e eu fiz numas férias. E qual era o curso? Era trocar pneu de um carro, mas por meio de um robô. E eu estava aqui. E foi engraçado, porque eu estava aqui. E eu achei maravilhoso como é que eu ensinava um robô a trocar um pneu. Né? Então, tinha os passos, tinha a lógica, tinha a linguagem, e aí eu achei que eu ia gostar muito de computação. A primeira ideia minha era fazer engenharia civil. Meu pai, somos 4 mulheres, o último homem. O meu pai falava assim, o sonho dele era ter um filho, homem, engenheiro, na USP, porque ele era técnico de laboratório da geologia. E eu era a primeira. Aí eu falava, por que ele tinha que ter um homem dentro da USP? Não podia ser eu, né? Então, e fui eu. Tá? Então, de repente, eu entrei na USP e aí seguimos essa sequência. Aí terminei o ICMC. Vocês podem perceber, e eu vou chamar a atenção, olha o tanto de mulheres que tínhamos aqui. Não sei se era porque era matemática, mas tinha muitas mulheres aqui. Não era só o Marival, e tem mais um outro colega aqui, mas tinha mais uns 2 homens, mas a gente era mais que 50% do grupo. Né? Bom, eu fiz a graduação, vocês veem o computador aqui, dinossauro, né? Mas esse era top de linha. Eu, na verdade, peguei uma bolsa de iniciação científica só porque quem podia usar este computador e não o Boros era quem tinha a iniciação científica. Aí eu falei que eu ia usar esse, que era o moderno. Então, vamos lá. Depois fui eu lá para o INPE. Essa minha amiga, a Su, aqui, ó, ela se casou com um engenheiro da USP de São Paulo, e o marido dela foi trabalhar no INPE. E aí ela falou, Fátima, você não quer vir? E lá fui eu, na casa da Su, pela primeira vez, fiquei dormindo lá e tal, passei a semana com ela, conheci o INPE e apliquei, e, de repente, fui contratada aqui para esse grupo, né, de sistemas de solo do INPE. Essa é a Eliane, minha amiga de pesquisadora da Unicamp, eu a conheci lá, e até hoje somos amigas, foi minha madrinha de casamento, então estamos aqui, esse grupo todo. Maldonado deve conhecer alguns, lembra do Bogossian, Maldonado? O Bogossian está aqui. O Prati, o Ézio,
E eu achei, ó, o Roger não sei onde está mais. Bom, mas é isso, tá? Enfim, aí estava nascendo no INPE, né? O INPE estava se estruturando para a Missão Espacial Completa Brasileira, e aí foi que eu comecei essa trajetória. Logo depois nasceram meus filhos, me casei, né? Meu marido, Antônio Francisco, trabalhava no INPE também, e lá veio o Bruno, pai das netinhas, e a Luísa em seguida, né? Bom, então, voltando aqui, o que acontece, né? Trabalhar no sistema, então, nessa missão, a minha primeira atividade foi essa antena. O INPE estava comprando essa antena, que é uma antena de 11 metros, o prato dela, né, diâmetro de 11 metros, para colocar em Cachoeira Paulista. Desculpa. Cachoeira Paulista. Para colocar em Cuiabá e Alcântara. São os 2 lugares que a antena foi colocada, porque daria visibilidade de todas as plataformas de coleta de dados que estariam pelo Brasil. Com essas 2 antenas, a gente teria cobertura de tudo, todos nas órbitas aí do SCD, né? O SCD só foi lançado em 1992, e a antena chegou, e o meu primeiro trabalho aqui, e eu não era assim, né? Assim sou eu agora. E o que aconteceu? Eu só fui conhecer esse equipamento instalado há 1 ano atrás, em Cuiabá, porque eu era doida para ir para Cuiabá. Só que o meu chefe, na época, e aí eu tinha tido bebê logo cedo, não vale a pena, Fátima. Lá é muito, assim, Cuiabá está muito sem montar nada, um negócio terreno muito árido, uma coisa complicada, melhor você não ir. E aí, nessa proteção, lá não fui eu, né? E só fui conhecer o equipamento instalado o ano passado. Bom, muito bem. Desenvolvi esse software, né, de gerenciamento da antena, porque a primeira tarefa era fazer os testes do controlador da antena, colocar em auto-track, vinha com umas facilidades, mas todo o manejo da antena para fazer descansar, para poder fazer, a gente teria que, então, fazer uma camada de aplicação, e aí eu concebemos, então, eu e mais 2 pessoas, esse software de gerenciamento da antena. Tá? Bom, o que funcionava era essa estrutura do segmento, então, solo, e a gente tendo aqui o controle e operação de satélites, a estação terrena, uma rede privada, que fazia esses dados se comunicarem aqui, e o centro de missão, onde era o repositório desses dados, né? Que hoje ainda existe. Então, foi feito também aqui um software do centro de missão de coleta de dados. E aí eu participei da estruturação, né, depois de terminado esse trabalho, participei, então, da estruturação desse software para cadastrar as PCDs e depois fazer o processamento pós-recepção dos dados vindo do satélite. Então, a gente fazia a primeira versão desse sistema de centro de missão, estava em Cachoeira Paulista, e depois, quando eu fui coordenadora dos centros regionais, eu levei para Natal esse sistema. Tá? Bom, muito bem. O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, então, funciona dessa forma, né? Ou seja, foi assim que ele foi concebido. A gente tem aqui um transponder de coleta de dados que custava, né, quando o Cibers foi lançado, o último Cibers, não este agora, o último que carregou esse transponder, custava 4 milhões fazer esse transponder. Porque a tecnologia antiga estava obsoleto já, e aí nós partimos para miniaturizar, então, essa funcionalidade aqui para CubeSat. Tá? Mas isso a gente vai falando depois. Bom, então, esse sistema aqui foi já uma repaginada, né, ou a modernização do software do Centro de Controle de Missão. Isso está operando. Se vocês entrarem nesse site, vocês podem fazer o download de dados dessas plataformas que estão em operação e o satélite também em operação. Bom, muito bem. Então, nessa primeira fase, né, eu trabalhei bastante com esse software, bem, vamos dizer, em desenvolvimento, propriamente dito, né? Depois a gente entrou numa segunda fase, que eu comecei a trabalhar com software embarcado. Bom, software embarcado, tivemos aqui uns trajetos. Primeiro, um satélite científico, né?
Depois teve o Programa Brasileiro para a Estação Espacial Internacional, ou seja, era a nossa participação na ISS, e aí eu participei com o software embarcado em um braço, né, da Estação Espacial para gerenciar a aviônica de vários experimentos fora do satélite, fora da estação. Aí também tive a oportunidade de conhecer vários. Aqui é aquela piscina da NASA, né, que eles treinam os astronautas. E depois eu comecei a enveredar mais para o lado de qualidade de software embarcado, e aí tirei meu doutorado nesse mundo. Tá? Bom, o SACI, né, falando um pouquinho dele, o SACI era um satélite científico, né, e nós tínhamos vários experimentos a bordo do satélite, e aí eu estava envolvida nessa missão, no desenvolvimento do software de solo e dos testes do software embarcado. Então, nós tínhamos todo um ambiente aqui, né, e que foi o desenvolvimento feito no INPE, também o software embarcado, mas o software de solo era todo um software para centro de missão, e feito em LabVIEW, e para centro de controle também, né? Então, a gente, desde o desenvolvimento, a plataforma de testes e tudo, era baseada nessa lógica aí do software de solo. Tá? Bom, então o que eu vou trazer agora aqui é para uma reflexão sobre essa evolução de software embarcado de acordo com essa publicação aqui da Sarah, né? Ela é do SEI, americano, foi em 2014, e ela fala da evolução do software nos satélites, é aquele software que está embarcado. E ela faz uns desenhos, esses desenhos são dela mesma, né? Que na década de 1960, 1970, o software no mundo, né, de satélites era um pontinho, era praticamente nada neste mundo aqui, no domínio dos satélites. Nos anos 80, começou, então, a ter, com os computadores menores e mais leves, né, e também mais potentes, foi possível, então, a gente ter software embarcado e trabalhando um pouco com controle de atitude, né? Controle de atitude é exatamente aquele movimento que o satélite faz, né? Não é só o controle da órbita, mas é para onde ele está olhando, né? Bom, em 1990, então, já foi um pouco diferente. Aí a gente já começou com as partes, né, se comunicando. Então, você tendo subsistemas, né, que se comunicavam, e aqui você vê uma representação, né, do satélite, a parte de bordo, o solo, né, a plataforma do satélite comunicando com a carga útil, que vai também a bordo do satélite, e, às vezes, até outros sistemas independentes com software próprio, tipo o controle de atitude que vai a bordo, né? Então, vocês percebem que essa comunicação ponto a ponto ela ficou mais presente nesses anos 90, né? Os aspectos arquiteturais do software ainda estavam intrínsecos a cada elemento da missão, ou seja, ainda não existia essa interoperabilidade muito fluente, né? E, com o passar do tempo, a gente teve, então, né, o software embarcado, ele era embarcado em diferentes hardwares que começam, então, a se comunicar. E, nos anos 2000, a gente tem um outro cenário, que é um cenário em que a indústria percebe a importância, então, dos softwares nos satélites. E você consegue ver a necessidade, então, de coordenação, né? Então, com foco nos barramentos e foco, então, em protocolos, né? E para agilizar a troca de mensagens. Então, aí é nos anos 2000 que começa a dar esse boom, né? Vamos dizer, do espaço começar a querer se democratizar, tá? Bom, aí vem, lógico, as normas espaciais, elas começam a ganhar espaço, né? Ganhar um protagonismo. A gente tem, essa é a norma, a SSS, né, que é da Comunidade Europeia. O INPE, já por tradição, acabou tendo muita aderência a essas normas. É claro que tem projetos com a NASA, e aí as normas são da NASA, que a gente acaba usando, mas
para os nossos satélites, a gente acabou adotando as normas da ESA, né, da Agência Espacial Europeia. E aí ela estrutura, né, exatamente o que a gente tem aqui, né, sistema, subsistema e instrumento. E vejam só aonde fica o software, né? O software, nós estamos falando de software embarcado. Então, o software ele é tido como um componente. Então, ele vai sendo um desenvolvimento lá, quietinho, que depois ele vai ser integrado, e olha o tanto de nível, né, quais tantos níveis que ele passa aí para poder chegar, né, ter o seu papel. Então, vocês veem que o software embarcado ele é muito comedido ainda ali, né? Bom, muito bem. Essa norma, ela cuida, então, do ciclo de vida, né, da missão espacial. Nós temos vários modelos, né, então, se usa o modelo físico dos satélites, o modelo de engenharia, que é aquele que está na bancada, né, com as partes, cada um no seu laboratório, mas depois tentando se falar. O modelo de qualificação, que é aquele que expõe o satélite pela primeira vez aos testes ambientais, para ver quão robusto ele é e vai sobreviver no espaço. E, por último, o modelo de voo, que é aquele que é encomendado, não, em geral, não é usado o modelo de qualificação, porque ele passou por um estresse, né? Então, é um modelo novo, já com os retrabalhos, em que a gente, então, tem um modelo de voo, que aí esse sim vai ser lançado. Tá? Bom, mas e o software, gente? Como é que a gente aparece esse software aí? Ele é pequenininho, mas como é que ele aparece? Né? E aí a gente tem, no contexto de engenharia de sistemas, né, lá nos requisitos, aparece, então, as funcionalidades que serão realizadas por software. Então, aqui, né, quando você tem a sequência de atividades, né, da missão, que vai ser aqui nós temos as fases de desenvolvimento, né, desde a concepção até o descarte, né, a operação e o descarte, e aqui a gente tem as atividades que você concebe a missão, né, vê para que ela vai servir e tal, e depois você começa a definir os requisitos dos subsistemas, e aí entra o requisito do computador de bordo, ou normalmente da eletrônica, que vai abrigar ou vai embarcar aquele software que está ali. Tá? Bom, a mesma coisa solo, né? Então, a gente tem essas barrinhas aí. Não vou entrar nesse detalhe, mas é importante vocês perceberem que, e aí, num trabalho que nós fizemos, era exatamente pegando os processos do ciclo de vida de software, né? Como é que eles se encaixavam nessa figura, né, que é do ciclo de vida da missão espacial. E tem um encaixe perfeito aqui, ou seja, pode sofisticar o software à vontade, que ele cabe aí, né? E isso é exatamente o futuro das nossas missões de satélites. Cada vez mais funcionalidades implementadas por software, né? Mas temos, então, que cuidar deste processo todo de verificação e validação para que o software, então, possa ter confiança no funcionamento, que eu acho que esse é o ponto, né? Bom, aí a gente, foi a época que, então, eu acabei me polarizando um pouco para esse lado de verificação e validação. Fizemos um projeto que foi financiado pela FINEP, de qualidade de software embarcado. Não vou entrar nesses detalhes, mas a ideia era exatamente fazer um processo de aceitação do software. Então, se você terceiriza esse desenvolvimento de software, como é que você aceita esse software para embarcar em algum satélite ou em uma parte, né, de computador de bordo do INPE? Bom, tivemos ali todo as funcionalidades, ali é só para mostrar para vocês, que até as funcionalidades não são muitas do software embarcado, mas o arranjo de teste é muito sofisticado. E com o CubeSat ficou cada vez mais, vocês vão ver isso depois, mas essa parte vamos dizer, você embarcar o software, mesmo com poucas funcionalidades, todo o arsenal de teste para que você garanta a qualidade desse software não é simples, né? E aí foi que saiu, então, o doutorado também, né? Que eu acabei trabalhando nessa parte aí vou dizer, a contribuição foi numa abordagem de teste, né, para interoperabilidade e robustez de software embarcado de tempo real.
né? Bom, o que era isso? Era praticamente um processo de teste, onde a gente criava, então, casos de testes, não mais ad hoc, mas casos de testes em que, com máquina de estado e comportamento de cada sistema que interoperam, né, a gente consegue fazer os casos de testes, geração automática dos casos de testes, e, portanto, a gente tem uma cobertura, né, de execução de casos de teste muito maior, menos dependente do desenvolvedor ou mesmo de uma equipe terceirizada aí para fazer a aceitação, né? Bom, tivemos no projeto lá que eu falei há pouco, da FINEP, a gente tinha aí esse estudo de caso, que era uma missão da Mirax, né, de um satélite científico, que tem objetivo na missão de astronomia, né, de imageamento do centro da galáxia, e aí eu acabei aplicando, né, usando isso como estudo de caso. Bom, pusemos, então, fazia parte da proposta, né, desse ambiente e processo de teste, a parte de injeção de falhas no canal de comunicação, que, cientificamente falando, na parte de computação é um desafio, tinha todo um regramento para a gente viabilizar essa injeção de falhas. Bom, com isso, né, eu defendi o meu doutorado, eu fiz doutorado no ITA, e aí a gente até ganhou um prêmio desse projeto, Qualidade de Software Embarcado. Nessa época, o Danilo já entrou no INPE, fazendo, então, o seu IC, né, e daqui está o Danilo, junto com o Carlos, trabalhando na montagem do BR2. Temos aqui algumas coisas realizadas lá no laboratório, né. Bom, muito bem. E isso cobriu, né, toda a parte de engenharia de software. Meu trajeto aí, até depois do doutorado, foi imersão mesmo na engenharia de software, solo e bordo, né, com testes, culminando aí nessas técnicas de teste. E aí chegou a engenharia de sistemas, né, ou seja, vai ficando mais velhinha, agora vai olhar o todo, né. E a gente, então, começou a trabalhar com essa oportunidade de fazer satélites. E aí eu comecei a trabalhar mais com essa oportunidade de fazer missão de satélite, porque eu tinha, então, uma atividade grande como coordenadora dos centros regionais. Os centros regionais do INPE possuem as universidades federais vizinhas, às vezes até dentro, Santa Maria, né? O centro do INPE é dentro da Universidade Federal de Santa Maria, e lá, então, a gente começou a interagir bastante com as universidades. Nessa época, também, apareceram os CubeSats, então, aí tem o nosso trajeto, né, que casa com a fala da Sara no paper, né? Então, na década aí de 2010, começa a fortalecer o conceito de interoperabilidade nas partes, né? Então, eles começam a amadurecer. A gente tem esse advento dos CubeSats, né? CubeSat é concebido lá em Stanford para poder guiar, então, ou ajudar os alunos da engenharia espacial a colocarem mão na massa para poder experimentar o desenvolvimento, então, de um satélite. Não sei quão familiarizados vocês estão, mas o CubeSat, então, é essa arquitetura padrão, um cubo 10 por 10 por 10, né? E toda a eletrônica, toda a padronização de comunicação entre a plataforma, a carga útil, a transmissão, potência, está tudo lá encapsulado, né? E esse aqui é só um extrato para dizer que, por exemplo, em 2000 aqui, em 2027, né, toda uma projeção de como está sendo os lançamentos de CubeSat 1U, 2U, 6U, ou vários U's aqui, que é a flexibilidade que essa arquitetura, né, permite você montar, tá? Bom, muito bem. Vale a pena comentar que os satélites, então, têm essa definição, né, por massa, dependendo da categoria. Aqui nós estamos falando em quilos, né? Então, um nanosatélite ele vai de 1 a 10 quilos, tá? Usando vários desses
desses cubos, né? E aí tem a arquitetura, então, do BR-2, né, todo aberto, com as suas partes, né? Nós temos aqui a parte de transmissão, né, de UHF e VHF, nós temos power, temos aqui a parte do computador de bordo e as cargas úteis que estão nessas gavetinhas, que vão ser encaixadas nessas gavetinhas ali. Então, ou seja, a estrutura do satélite ela está toda montada aqui, né? E a carga útil vai encaixada aqui em cima. Tá? Bom, temos então concretizado, né, que depois de 2010 a padronização começa a ser aberta e existem práticas arquiteturais da engenharia de software que já estão consolidadas na engenharia, no desenvolvimento de satélites, porém ainda não na engenharia de sistemas. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que essas práticas arquiteturais da engenharia de software, apesar de consolidadas, tanto solo, embarcado e tal, na engenharia de satélites, ela ainda não está tão presente, né? E não tá consolidada. A engenharia de software ela está pouco trabalhada. Ainda se faz software embarcado, com uma engenharia de software muito localizada, sem a permeabilidade entre os vários subsistemas. E é agora que a gente ganha, então, né, na roupagem de científica, na roupagem com alunos de mestrado, doutorado e tal, é exatamente mergulhar neste mundo. Né? E a gente foi o momento da gente aproveitar, então, esse envolvimento no satélite, né? No BR-2, no BR-1 nem tanto, que é um U, praticamente ele foi comprado, eu só peguei um pouco de carona nesse BR-1, que foi comprado lá em Santa Maria, e não desenvolvi nada, mas temos a história dele e temos os dados coletados, porque ele viveu quase 6 anos mandando os dados. Então, agora que ele está com problema, mas quase 6 anos ficou mandando os dados. Aí você fala, mas que qualidade de dados? Teve problemas também, claro. Né? Mas, no começo, a gente conseguiu dados suficientes do BR-1 para poder comprovar que a anomalia magnética da América do Sul tem esse comportamento que está no desenhinho, está nessa figura aqui. O que, vamos dizer, os cientistas imaginavam que era a área e a profundidade, a influência desse fenômeno da SAMA, né? Então, que agora foi realmente comprovado com os dados que vieram, então, do BR-1. Por quê? Porque ele tinha uma carga útil aqui, que era uma carga útil para medir, né, esses sinais na área da ionosfera. Tá? Bom, também nós tínhamos outra coisa interessante, foi que nesse satélite BR-1, e a gente aproveitou isso no BR-2, nós tínhamos aqui um software, né, que fazia, então, a proteção à radiação, e esse software de proteção de radiação, ele protegia a memória e o processador e fazia a medida de quantos impactos de radiação e teria quanto danificava aquela placa. Então, isso também foi uma contagem interessante que a missão percebeu. Né? Bom, o BR-2, então, a gente desenvolveu também com alunos, né? Desculpa. Como tá nessa figura aqui, né? E fizemos, então, o BR-2, nós tínhamos mais cargas úteis, e esse é um problema, porque, normalmente, a capacidade de potência, né, de um satélite é muito pequena, então, ter esses dados todos, ter todos esses instrumentos aqui a bordo, apesar de 2 deles serem implementados por software, né, só tínhamos 3 cargas úteis físicas mesmo, os outros 2 eram implementados por software, mas, mesmo assim, os cargas úteis físicas não conseguiam ser ligados ao mesmo tempo. Então, nós tivemos um trabalho muito interessante do Danilo, né, que foi o mestrado dele, que foi exatamente a análise de cenários de operação para a gente fazer o balanço térmico entre potência, uso, né, de budget de potência e de dados. Tá?
Bom, aqui é a mesma coisa, a gente, na verdade, fez todo um trabalho aqui para poder tentar encurtar o desenvolvimento de software, porque esse é um problema também, né? Quando você fala em desenvolver software para satélites grandes, né, os satélites grandes normalmente têm um ciclo de desenvolvimento muito grande, 5 anos, 4 anos, né? Isso tendo dinheiro, tendo recurso, tudo é isso que normalmente tem, 4, 5 anos. Quando você pensa em satélites CubeSat e com universidades, a ideia é pegar o ciclo do aluno dentro da universidade. Portanto, você vai ter um satélite que demanda mais curto. 2 anos tem que estar pronto esse satélite, para você ter a experiência do aluno desenvolvendo o satélite. Mas e software? Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque se você ainda cresce funcionalidades, tipo, você vai implementar cargas úteis de software, você está com complexidade cada vez maior de software. E como é que você espreme isso em 2 anos com integração e com tudo? Então, esse foi um desafio de pesquisa que a gente mergulhou, que é exatamente aquele ciclo de desenvolvimento com várias revisões que eram praticadas e preconizadas pelas agências espaciais. Agora, a gente tem que fazer mágica. Alguma coisa a gente tem que fazer para encurtar esse ciclo. E isso é um desafio para a pesquisa. Como que a gente vai fazer isso? Foi um trabalho, então, que a gente mergulhou também. Tá? Bom, aí, com essas experiências, né, com essa oportunidade, a gente acabou formando aqui, né, entre 2015 e 2021, 4 alunos de mestrado, 3 de doutorado. Acabei, vamos dizer, melhorando a minha disciplina de conceitos de operação e pudemos praticar essa disciplina. Concebemos um projeto com a agência, né, a União Europeia. Ele está lá no arcabouço do H2020. E aí a gente recebeu vários docentes, né, internacionais vindo para o INPE, trocando ideias e usando, então, esse mesmo caso, né, o case aí do satélite BR-2, para a gente poder entender o software e saber como que eles funcionam. Né? Eu também dei uma disciplina lá na UFRN, né, então, também formando aí alguns alunos. Bom, então, com isso, né, a gente agora está preparado um pouco mais para a engenharia de sistemas, né, porque a gente começa a ver todos os gargalos que a gente tem em termos de software quando se pensa na engenharia de satélite como um todo. E aí, então, eu entro nessa última fase, né, que são nos últimos 5 anos, onde a gente atua praticamente na pesquisa, e é por isso que eu estou agora na coordenação de ensino, pesquisa e extensão, mesmo que lidando com essas áreas do INPE, da pós-graduação, em que, vamos dizer, a gente quer explorar bem o software, né, o papel do software, esse protagonismo do software nessas áreas todas, que cada vez está maior, ainda mais por conta de análise de dados, que agora a gente vê todos, né, todos os programas de pós-graduação, todas as informações muito antenadas para essa questão da capacidade e uso de processamento de dados. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a figura, de novo, da Sara, que é a última, né? O que ela previa, porque o paper era de 2014, né? Então, o que ela previa para esses anos 2020, né? Para essa década de 2020? Exatamente o satélite provendo serviço, né? E interconectividade entre redes novas e redes existentes. O que é isso, né? Que vocês, mais do que eu, sabem. O que é isso? Sistema de sistema. Né? Onde a gente pega o legado e acopla coisa nova. E aí você vai ter todos os fenômenos emergentes, todo o problema do software falando com software antigo, software embarcado, sistemas que já têm as suas funcionalidades implementadas por software. Então, aí a gente tem esse mundo novo, né, em que o hardware do satélite já começa a ser visto como commodities, e as funcionalidades implementadas por software, então, se tornam chave na engenharia de sistemas. Tá? Bom, é agora, então, que a gente tem esse protagonismo, realmente, dos sistemas intensivos em software, né? E que eles têm que ser concebidos num mundo onde vocês devem estar mais
familiarizado ainda, por conta da internet, esse conceito de constelação, né? O custo dos satélites na era que estamos, que é o New Space, ela foi completamente diminuído, né? Ou seja, todo o custo de lançamento foi reduzido por conta dos PPODs. Você consegue embarcar satélites com, vamos dizer, o custo de lançamento muito mais barato, né? O desenvolvimento, a indústria também já corta caminho, porque ela tem os padrões muito bem definidos, a estrutura do satélite mais ou menos definida, e você consegue, então, vamos dizer, ousar no desenvolvimento de curta duração, projetos mais baratos, e que vão ao espaço, e que a gente chama aí da democratização do espaço, né? E pensando em quê? Em constelações. Bom, então, em 2018, a gente pensou em modernizar o sistema brasileiro de coleta de dados, aquele que era realizado por aquela carga útil de 4 milhões, como eu falei, em uma carga útil mais baratinha, que cabe dentro do 1U e que pode ser feito até por universidades. E concebemos então, a constelação GOLDS. Qual era a ideia da constelação GOLDS? Era exatamente satélites universitários que embarcassem essa carga útil desenvolvida no INPE, que foi desenvolvida em Natal e agora ela está para ser qualificada, e cada universidade que quiser fazer um satélite poderia embarcar essa carga útil e ter todo o desafio do desenvolvimento da missão, de modo que você corta um caminho, mas você tem, o INPE ganha ao manter a constelação, porque você tem maior revisita nas PCDs, você vai ter todo um trabalho aí de engenharia de sistemas, né, com constelação, que vai ser um ganha-ganha. Bom, problema nisso, né, é exatamente como coordenar, em termos de operação solo, essa constelação. Porque se é uma constelação aberta, você lança o satélite, cada um num lugar, como é que você vê se essas coberturas estão certas ou não? Bom, esse é um problema de pesquisa, que estamos trabalhando aí com o meu aluno de doutorado, e mais um outro, para ver exatamente como é que a gente acha essa solução por otimização e outras técnicas aí computacionais que a gente pode utilizar. Tá? Bom, a maior, então, você com isso tem maior interação entre os sistemas intensivos de software do segmento solo, espaço e usuário, né? E aí você tem também o que eu comentei, né? O acoplamento de sistemas, ou seja, você vai ter um sistema de sistemas. Bom, com isso a gente tem aqui também um envolvimento que eu participei não na parte de bordo, mas na parte de solo, concebendo aqui esse projeto, o projeto Sport, né, que era exatamente para medir as bolhas de plasma que fazem a interferência na comunicação de aeronaves e tal. Esse projeto foi um projeto proposto pela NASA para o ITA fazer o satélite, né? Esse satélite foi feito pelo ITA, e a parte de solo, né, e hoje nós estamos operando esse satélite. Então, ficou por minha responsabilidade e mais alguns alunos, a gente conceber esse segmento solo, ligando com facilidades que a gente já tem no INPE. Então, o acoplamento de software foi um desafio aqui, né? Bom, e também a estação de Natal, né, que fizemos aí uma antena que já existia lá em Natal, ela foi toda modernizada para ter uma estação multimissão, o HF-VHF, para poder manter a operação desse satélite, que foi lançado aí em dezembro de 2022 e agora está em fase inicial de operação, né? Bom, por último, então, eu diria aqui, então, o software, né, na engenharia de sistemas. O que a gente tem? A gente tem uma balança aí para uso de cortes, né, CubeSat, prateleira, que está disponível ali, ciclo de projeto, né, curto, equipes pequenas, né, porque as empresas também, startups, equipes que estão começando. Por outro lado, missões complexas, né, porque ousam fazer coisas que usar o espaço de uma forma, né, a área espacial de uma forma mais ousada mesmo, né? A busca pelo sucesso operacional, porque não adianta lançar e o negócio não funcionar, portanto, todo o rigor de verificação e validação. E, se você procurar papers, é teste, teste, teste. As pessoas
constelação, quando se fala em satélite e CubeSats, gaste uma boa fatia do ciclo de vida nos testes. E o que a gente faz, então? Né? Exatamente esses sistemas de software, intensivos em software, cada vez mais comunicantes, né? Então, com protocolos e tal, você tem que investir exatamente em antecipar, né, no ciclo de projeto, aspectos de interoperabilidade. Por quê? Porque você vai ter muita conversa entre as partes. E conhecer essas conversas, nada melhor do que você, por meio de simulação, por meio de prototipação, e é o que a gente chama do FlatSat, você ter o satélite na mesa, com as partes, às vezes, até implementadas em Arduinos, se falando para que os requisitos do software não mais venham num papel, mas ele venha de experimento no FlatSat, na bancada. Aí você percebe que aquela funcionalidade, ela para em pé. Você pode pôr, porque vai dar certo, né? Não vai travar o barramento, não vai... Então, esses recursos é que ter o FlatSat é o que vai dar a solução. É antecipar aspectos operacionais no ciclo de vida. Tá? Bom, aí vem também o uso de abordagem Model-Based System Engineer, que é toda a lógica do SysML, geração de código automática para você embarcar ali nos Arduinos, para você acelerar, né, o seu desenvolvimento do código, para você ver se as funcionalidades elas param em pé. Né? Model Driven Engineer, então, toda essa automatização, e aí você reduz o tempo de projeto. Tá? Bom, o uso de ambientes de testes padronizados, aí, se a gente tivesse, né, que é o sonho aí de consumo, imaginem a indústria de carros, né, automobilística. O que fez o sucesso da indústria automobilística foi padronização e, logo depois, todo um ambiente de testes, todo estruturado. O que você tem de automatização de testes em software embarcado em computadores de bordo é inacreditável. Né? Então, eu acho que isso tem que ser o sonho de consumo do mundo espacial. A gente começar a ter plataformas de teste e todo o ambiente que você vem com só dá um plugin ali, sabe? E faz. Porque as funções não mudam muito, mas expor com injeção de falhas, perceber essa robustez das relações é só com testes bem feitos. Né, Maldonado? Então... Bom, então, acho que é isso, gente. Eu vou... também desenvolvimento aí evolutivo, né, dos sistemas intensivos em software orientados a teste de integração. Porque as partes elas já estão sozinhas. O foco agora é a integração. Não mais a gente preocupar com aceitar aquelas funcionalidades, mas ver que quando elas convivem no lugar final, que é onde vai operar em órbita, o negócio para em pé, né, funciona. Bom, gente, então, com isso, a gente concebeu aí também agora, que é o projeto que está rodando, né? É o projeto aí o Advance, que é verificação e validação, os desafios de validação e verificação nos futuros Cyber Physical Systems. Né? Então, a gente começa a ver sistemas de sistemas, Cyber Physical System of Systems, e assim vai. A gente tem aí uma cooperação... primeiro, um financiamento pelo H2020, né? Tivemos aí, no contexto da Marie Curie, e temos, então, essas universidades trabalhando conosco, né? O INPE, a Unicamp, a Universidade de Budapeste, a Universidade de Coimbra, a Universidade da Colômbia, em Los Angeles, também a Universidade não só, né, mas a Universidade de Florença, e mais um consórcio local, e uma empresa na Itália também, que trabalha com a malha ferroviária, ferroviária não, da malha de trem, né, ferroviário, desculpa.
Então, está ali, com a malha ferroviária lá da Itália. Bom, o projeto começou em 2019 e tivemos que parar por conta que era um projeto de intercâmbio de pesquisadores e alunos. Nós fizemos uma interrupção em 2020, né? E ele foi retomado agora em 2022 e vai até outubro de 2024. Então, temos aí a oportunidade também de continuar, né? Algumas teses já trabalharam nisso, por exemplo, a tese do Danilo, e que foi publicada junto com a Universidade de Budapeste, né? Um grupo lá que o ajudou muito nessa questão do plugin do software para fazer análise de cenários de operação de missão, né? Bom, saíram aí, então, os 3 mestrados e 3 doutorados, tá? O que mais que eu tenho que... Nem me lembro mais agora. Não, aqui. Bom, tem alguns papers, né? Alguma coisa publicada aí. Não vou entrar nesses detalhes. E, por último, eu quero convidar vocês, né? Porque não é para aluno de graduação, seria para pós-graduação, e pessoas que estão na área de business, né, outras áreas do conhecimento, se quiserem participar do SSP 23, que é o Space Studies Program, que está sendo sediado lá no INPE, né, e no ITA, em cooperação com a Prefeitura de São José dos Campos, né. Então, nós trouxemos esse programa, é uma universidade itinerante, é uma universidade internacional do espaço, e ela faz esse programa de 9 semanas, que vai rolar aí de 26 de junho a 25 de agosto deste ano. Está aberta, né, se vocês entrarem no site, está aberta aí uma chamada para bolsas, né, até 30 de abril, e quem tiver interesse, entre no site, porque são 9 semanas de imersão, só falando da área espacial, e aí, vamos dizer, não é um mestrado acadêmico, é mais profissionalizante, mas dá um título em inglês, tudo em inglês, e faz contatos muito bons. Eu acho que é um evento interessante. Então, muito obrigada. Estou à disposição aí, não sei quanto tempo eu gastei, né? Fátima, muito obrigada. Eu vou falar aqui algumas perguntas que estão no chat, antes de eu abrir para o pessoal aqui. Primeiro, a Carmen falou, mulher inspiradora em todos os sentidos. O Danilo disse que foi um privilégio ter sido orientado por você. Está aí. Está aí. Agradece. Obrigado, Danilo. Está ouvindo, ele está te ouvindo. Obrigado, Danilo. Prestígio sempre. O Bruno, que acho que você não conhece, disse muito orgulho da minha mãe e vovó das minhas filhas, inspiração para a nossa família e certamente para muitas outras pessoas no Brasil, no mundo. E... Ai, peraí que eu perdi aqui. No mundo e até lá no espaço. O Matheus também falou, professora Fátima, parabéns pelo teu trabalho, obrigado pela palestra. E ele fez uma pergunta. Todo o know-how que está sendo adquirido com nanosatélites pode nos levar a termos um programa espacial mais robusto? Matheus? Matheus. Essa é uma pergunta difícil, Matheus, porque existe aí, né? Eu acho que o conhecimento é a base, né? Igual meu ponto de vista, como eu estruturei essa apresentação. Eu entendo que os programas de pós-graduação, assim como, né, os nossos conhecimentos da área espacial, sem eles, nós não somos capazes de estruturar nada depois. Mas não quer dizer que só com eles a gente consegue estruturar. Então, existe um engajamento de governo, existe um engajamento de mercado, existe toda uma questão de saúde, né, da economia do país, que vai fazer a geração de emprego, a geração de oportunidades. Eu estou aqui há mais de 30 anos nesse mundo e, assim, sonhava ver essa coisa melhor estruturada. O mundo está bem estruturado para democratizar o espaço. O Brasil ainda não, né? Então, eu diria assim, não adianta ficar nas nossas costas. Um INPE não vai fazer verão, né? Então, faz a sua missão, mas não garante o que vocês estão esperando. Eu espero que tenham startups, eu espero que a economia do país promova, né,
florescer aí da área espacial no país. Acho que é isso. Ele continua e disse assim: quão longe estamos de termos um dia satélites geoestacionários próprios? Claro, se isso for um desejo nosso. Olha, existe já, né, teve todo um avanço, uma busca do governo de fazer um satélite geoestacionário, quer dizer, mas foi praticamente todo comprado, teve toda uma integração. Então, o SGDC, ele é um satélite especificado pelos brasileiros, fez-se aí uma integração, mas ele não é ainda esse sonho da gente fazer desde apertar um parafuso, né? Então, ainda está um pouco longe. Mas é claro que, por exemplo, no Amazônia, a gente já teve, no Amazônia 1, um papel grande da indústria, um fornecimento aí de propulsores e tal, que foi feito na indústria nacional. Então, claro, não é tudo nacional, porque neste mundo de satélite até seria, vamos dizer, uma não boa prática você não comprar coisas que são fornecidas pelos outros países e que já são de qualidade, né? Então, não tem por que você começar a reinventar a roda. Mas fazer algumas coisas e ter a indústria competitiva, isso sim é o nosso sonho e tem aí um espaço grande. A Ana Carolina disse excelente, o Matheus agradeceu pelas suas respostas e disse parabéns. Muito obrigada. Vou abrir aqui. Vocês têm perguntas? Alguém daqui quer fazer perguntas? Professor Hildebrando. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar você por ver quanto que você se desenvolveu e está trabalhando num assunto extremamente importante para a humanidade, né? Então, meus parabéns primeiro. E é um orgulho para nós você ter tido uma formação aqui no nosso instituto. Então, às vezes, meus comentários são um pouco gerais, assim, de quem não conhece nada do assunto, tá certo? Então, mas... Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você me dissesse que países que têm mais desenvolvimento nessa parte de satélites. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença na minha apresentação, porque isso me honra muito. Realmente eu me sinto muito honrada de tê-lo aqui. Eu lembro do senhor nesses corredores como meu professor. Então, muito obrigada mesmo, me deixa até emocionada, né? Bom, o que eu posso dizer? Os Estados Unidos dominam, né? A NASA não deixa a desejar em nada nisso, né? Até essa questão de nanosatélites, eles não mergulham mais nisso, mas eles promovem arranjos com as universidades para que várias tecnologias sejam feitas nas universidades, ou seja, eles financiam projetos para que novas tecnologias espaciais cheguem de universidades e depois possam se tornar aí competitivas no mercado, possa haver investidor e dar todo o desdobramento aí de mercado. Então, Estados Unidos, sem sombra de dúvida, né? E algumas agências espaciais europeias, né, que também têm um protagonismo. A França teve muito isso, agora o CNES diminuiu um pouco. Então, assim, a gente está tendo no cenário mundial acho que uma mudança de paradigma, né? Antes, as agências espaciais, elas eram as detentoras dessas tecnologias, elas faziam do começo ao fim. E agora, são as indústrias que pegaram esse papel e, vamos dizer, satélites já não é mais, o desenvolvimento de satélites já não é mais uma propriedade de agência espacial, né? Então, tem toda essa mudança de paradigma, onde as indústrias, né, elas estão vendo mercado nesse tipo de coisa. E aí, o céu é o limite, né? A gente não sabe aí como é que fica. Acho que eu não sei dizer não saberia dizer exatamente quem está à ponta, que está na frente e vai continuar. Esses meninos mesmo que eu formei, né? Um deles está, o Danilo, que está na Surrey, é um mix aí de universidade e depois virou uma empresa, né? Começou toda a parte de satélite na Universidade de Surrey, mas depois já é um ator importante no mercado e faz satélites grandes e vem, assim como o Carlos, que está numa pequena empresa, a Indurosat, mas que faz CubeSat e está fora, né? Essa do Carlos é de Sofia, lá da Bulgária.
né? Então, o senhor vê, são vários países aí se colocando, né, ou vendo essa oportunidade de mercado no uso do espaço. Posso perguntar mais ou não? Quantos, mais ou menos uma ideia, quantos satélites tem se movimentando em volta da Terra, fazendo algum trabalho desses? Eu já li isso, mas eu não vou saber responder. Eu acho que é melhor a gente procurar na internet. Não, eu digo, mais que milhares, né? Mas tem mais. Mais que eu milhares, acho que deve né? ter uns 2 milhões aí. Porque uma época que eu estava fazendo doutorado lá na Brown, um dos alunos de doutorado foi trabalhar numa empresa de satélites desses aí, né? E comentava-se lá que se você for colocar um novo satélite, e você tem que mudar a posição dos outros também. Isso acontece? Acontece. Não. Quanto? 4.000. Bastante. Então, não chega nos milhões, não, ainda bem. Né? Então, não, o que acontece é que existe isso mesmo. O Amazônia teve um problema desse. O nosso satélite Amazônia teve um problema recente, só que bateu um satélite, ou um objeto no espaço, só que bateu no painel dele, no painel solar. Então, não atrapalhou a missão, mas deu todo um conflito ali, uma preocupação, né, dos nossos engenheiros e tal. Então, realmente, isso tende a acontecer, e por isso também as pessoas estão, né, quem desenvolve está com esse zelo todo, e também tecnologias de forçar a reentrada dos satélites, ou seja, assim que eles acabarem, ou terem problemas nas suas missões, eles ter a nova reentrada, e aí, quando está em reentrada, ele queima, né? E, portanto, você tem um a menos. Né? Bom, o meu filho trabalhou numa empresa de satélite na Alemanha. Legal. E agora ele está na Rússia, também trabalha na parte de engenharia aeroespacial. Você mostrou uma imagem aí da Terra em que havia uma porção azul. Eu queria saber se explicasse um pouquinho melhor o que significa aquela porção azul. Então, aquele é um fenômeno, né? Bom, eu não sou da área, então vou pedir uma concessão ali. Na verdade, pessoal da geofísica espacial que estuda isso, né? Mas é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, é uma anomalia que tem na ionosfera, né? Então, você tem aí uma espécie de uma bacia, onde tem os íons se depositam nessa bacia ali, e aí, quando você passa, vamos dizer, tiver comunicação por satélite, ela dá uma interferência nessa região. Por exemplo, na agricultura de precisão, isso acontece muito, né? Quando você tem a constelação de GPS e tal, e que ela vai fazer a comunicação para os tratores, aí isso eu sei porque minha filha trabalha com agricultura de precisão, então o que acontece é que tem determinados momentos em que dá esse desvio aí, porque passa por essa região, a comunicação, passa o sinal. Entendeu? Posso perguntar ou não? Tenho várias perguntas, hein? Posso só passar um pouquinho, depois eu volto para o senhor, senão o pessoal vai ficar triste comigo? Estão ali atrás, assim, ó. Boa tarde, eu sou o Carlos, do Grupo Zenit Aerospace. Eu fiquei muito curioso com o projeto GOLDS, e eu queria muito saber onde que eu pego informações a respeito, e também qual seria o procedimento para, por exemplo, o grupo está em contratos com o INPE para fazer essa parceria, pelo que eu entendi, são com universidades para projetar, para justamente uma plataforma de desenvolvimento de satélites. Como que isso está funcionando? Bom, essa ideia, né, ela foi proposta em 2018, quando a gente teve um evento da UNOSA em Natal, e aí nós fizemos essa proposta porque o transponder de coleta de dados já estava desenvolvido e tínhamos, então, a ideia de que seria possível. Né? Agora, é todo vamos dizer, não existe uma instituição que está liderando este projeto. Ele ficou muito no mundo acadêmico, né? Como sendo, assim, vamos dizer, uma motivação. O meu aluno de doutorado, que é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que foi responsável
por desenvolver a estação, ou muito do software da estação de Natal, ele está muito empenhado na tese dele em fazer esse Golds acontecer, né? Então, eu acho que a pessoa mais correta para você entrar em contato seria realmente o Moisés, porque lá em Natal eles querem fazer um satélite, aliás, já estão fazendo o CONASAT, que é do INPE de Natal, feito junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, eles fazem, quer dizer, ou seja, não é o INPE que está encomendando, mas é uma iniciativa promovida aí por eles. Então, eu acho que esse seria o contato. Manda uma mensagem para mim, que eu te coloco o Moisés em contato. Eu sou o Matheus, eu sou também do Zenit Aerospace, maior parte pessoal aqui. E a gente já fez 2 CubeSats já, só que eram CubeSats para participar de competição, que a gente até participou da competição do INPE de Cube Design. E agora a gente pensa em fazer um CubeSat realmente profissional no sentido de lançar. Eu queria saber se você tem alguma dica, alguma visão assim, para a gente começar a trilhar esse caminho, talvez o próprio Gold seja uma porta para isso. Eu entendo que o Golds, pelo menos assim, conceitualmente falando, eu acho que é um caminho que vocês vão aprender muito, né? E podem, sim, se tiver essa onda de interessados e até o próprio Moisés e o CONASAT, que será o primeiro e lançado pelo INPE, até para qualificar a nossa carga útil, porque essa que foi desenvolvida não foi qualificada ainda no espaço e vai ser qualificada agora com o CONASAT. Então, tendo esse satélite, aí outros poderão vir para acoplar e a gente tentar entender como é que essa constelação pode funcionar. Por enquanto, ela é, assim, vamos dizer, um estudo de caso, né? Mas que, se tiver a aderência, eu acho que vai ser bem legal, porque vocês vão fazer alguma coisa que depois pode funcionar e ficar em órbita e contribuir, né? Não apenas lançar um satélite vamos dizer, para finalizar um aprendizado, mas também para se tornar um operacional, né? Oi, eu sou o Júlio, também sou mais um doido do Zenit. Eu gosto dos doidos do Zenit, o Danilo foi um. Eu queria perguntar a respeito mais do software em si, tipo, está sendo mais usado o Linux embarcado ou ainda está mais na parte de tipo C, ou que outra linguagem de programação está sendo usada? Normalmente é C. Normalmente é C. Tá. E é mais para microcontroladores ou está sendo implementado o Linux embarcado mais amplamente nos CubeSats e satélites? Não, tem, né? Nessas missões menores o Linux funciona, né? Por exemplo, do NanoSat BR2, no CONASAT, acho que está sendo o Linux mesmo, né? Mas temos ali o Artemis, tem a parte do RTS, essas, né, de Real-Time System, então tem esses outros mais, vamos dizer, ousados, né? Sistemas mais também comerciais, mas que tem aí uma herança, já uma estabilidade também de confiabilidade maior, né? Delícia ver a empolgação dessa molecada, né? Então. Olá, meu nome é Gustavo, sou da Ciência da Computação também, e eu gostaria de saber em que pé que está, talvez, o INPE ou outras empresas brasileiras, institutos de pesquisa e afins, sobre a questão de aplicação de inteligências artificiais para análise dos dados que vêm dessas sondas, dos CubeSats, e é uma área de pesquisa que eu tenho interesse, e se o INPE tem isso, como é que está? Bom, a gente tem, né, um programa de pós-graduação em computação aplicada. Um dos programas do SET é computação aplicada. E lá nós temos aí essas competências em inteligência artificial para trabalhar com esses dados, para poder verificar informações, por exemplo, até de explosões solares, análise de dados, em diferentes
aplicações do INPE mesmo, tá? Então, existe um pouco essa competência aí ligada com a área, vamos dizer, com a área do conhecimento de inteligência artificial. A questão, por exemplo, aprendizado de máquina, eu mesmo trabalhei com o Lucas, um dos dos alunos lá, o Lucas defendeu agora o mestrado, e foi em redes neurais, né, para ele ter o modelo térmico dos satélites 2U, né? O objetivo é exatamente 2U não, 1U, para a gente ter exatamente o perfil, né, de comportamento térmico do satélite em órbita quando é um padrão 1U, né, com 6 cargas úteis e tal, porque, em geral, as pessoas que começam, ou até satélites universitários, as pessoas pensam, quer dizer, gastam menos tempo, nem se atentam para essa questão térmica do satélite, e isso é problema e acaba dando falhas e tal. Então, você ter um modelo térmico, e aí redes neurais acabou dando aí uma oportunidade para a gente desenhar ou perceber esse perfil térmico que muitos satélites nesse padrão 1U poderia ter, e já os alunos, vamos dizer, ganharem, né, uma vez que determina qual é a órbita, a inclinação do satélite, outras coisas assim, você entrar aí e ter uma... como análise de missão fase 0, você já ter uma ideia de como seria o comportamento térmico do satélite. Tá? Mas tem. Bom, meu nome é Hildebrando, você sabe, né? Com certeza, não tenho Mas dúvida. eu trabalho na parte de sistemas dinâmicos, e eu estou olhando isso daí como um sistema dinâmico, né? Bom, no caso do controle, você falou que tem um software embarcado, mas você tem software também que comunica pelas antenas também, né? Isso, E, digamos assim, você tem melhor acesso na hora que ele passa sobre a janela onde você está, né? Isso, avisada, né? Eu tenho uma estação parada aqui, a hora que o satélite passa aqui, ele vai ter uma avisada, e, nesse momento, eu posso comunicar. Isso. Então, e na órbita dele, você pode mudar a posição dele? Pode. No giro? Pode, né? Pode. Bom. Se você tiver propulsão, né? Porque aí você tem que levar todo o mecanismo de propulsão para poder fazer a manobra, né? Certo. Então, uma coisa muito importante aí é a questão da estabilidade, né? Porque você pode ter o satélite mudar um pouquinho e sair da órbita e se perde, não é verdade? Então, você quer que você mexa nele com um controle de maneira que seja robusto, que mantenha a estabilidade do movimento. Mas depois que ele passou da janela sua, ele vai usar só o embarcado, né? Não, mas aí você pode ter a facilidade do computador de bordo, que ele guarda, né, esses comandos, porque você pode mandar um trem de comandos temporizados, cada comando depois vai ser executado lá na órbita quando ele estiver fora dessa visada. O importante é você usar a visada para passar os comandos e receber o saúde, o status e todo do satélite durante a visada. Mas depois você pode fazer os telecomandos temporizados e ele vai atuar no momento certo para fazer a mudança. Por exemplo, se você vai querer imagiar uma parte do globo e lá não tem uma estação, então o que você faz, você não vai fazer desde já, vamos supor que está lá do outro lado, desde já você vai ligar a câmera? Lógico que não, porque senão você vai consumir energia sem propósito. Então, o que você faz? Você manda um comando, a hora que ele passa aqui, dizendo, olha, daqui tantos minutos da órbita você liga, então, essa câmera. Aí está tudo certo, entendeu? Então, eu entendo isso daí como um sistema periódico, né? Digamos assim, se você for exibir um modelo, ele vai ser um modelo periódico, né? Porque do comportamento em órbita, sim. Do comportamento em órbita, Isso, um modelo periódico. E que você tem mais acesso ao sistema somente numa pequena janela de tempo. Sim, você tem que fazer todo... Por isso que agora, quando você pensa em constelação, ou seja, vários satélites
em órbitas, às vezes, até diferentes, né? Em posição, altitude diferente, órbita diferente, como é que eles fazem uso do recurso de solo, que seriam essas antenas de um lado e o outro lugar? Quer dizer, você teria que ter toda essa orquestra, né? Meio que sintonizada para você falar, agora eu quero usar aquela estação para fazer o download dos meus dados. Ou agora eu estou na visibilidade da minha estação que vai mandar telecomando para mim. Então, todo esse arranjo tem que pensar. Então, mas justamente você pode mexer nele de maneira que ele tenha uma órbita estável, né? Você tem uma órbita dele, mas você pode... Você pode mudar de órbita, só que mudar de órbita você tem que ter todo um recurso que você já pensou quando você desenvolveu para que ele tenha essas facilidades a bordo. Normalmente não custa barato, né? Então, digamos assim, você tem um sistema dinâmico com uma equação diferencial que seja, em que ela é periódica, e o controle atua somente num pedaço de tempo. Então, você precisa manter a estabilidade do sistema atuando somente num pedaço de tempo. Você só tem acesso ao sistema... Sim, o senhor está falando, entendi o que o senhor está falando. Estou falando do subsistema de controle e atitude. Sim, tá. Então, aí tem todo, que não é minha área, deixa eu deixar bem claro, não trabalho com isso, né? Mas temos os especialistas no INPE, que são da área de controle, que eles trabalham com toda essa engrenagem aí, com rodas de reação, para poder ver como é que atuam propulsores e tal, para poder ter toda essa engrenagem. Tem vários trabalhos publicados na questão do controle de estabilidade de sistemas periódicos, em que tem essa propriedade, né? Você só tem acesso ao sistema somente numa janela de tempo, mas você quer, assim mesmo, estabilizar o sistema, né? Então, por isso que eu achei muito interessante a sua abordagem aí. Muito obrigado. Desculpa eu não enveredar muito, mas eu também não sei responder. Mas fico agradecida, vou até pegar as suas publicações para entregar para os nossos colegas lá. E para os alunos também, né, que eu acho importante aí para a gente... Vou encerrar com o último comentário aqui do YouTube. É de uma tal de Luísa. Minha filha, meu Deus do céu. Mãe, mulher e profissional inspiradora. Então, olha... É mesmo, né? Porque filho, filha, neta, todo mundo vendo tem que ser mesmo. Então, gente, muito Fátima, obrigada. eu queria mais uma vez, em nome do ICMC, do grupo aí de apoio social, agradecê-la por estar aqui em São Carlos. E, mais uma vez, vou pedir uma salva de palmas para o pessoal aqui do ICMC. Para nós todos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Imensamente.